Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está ouvindo isso, mas nós estamos aqui no podcast do O2. No podcast do Tim. É do Tim não, ainda não. É Tim O2, já tá junto. Tudo junto. Então estamos todo mundo junto aqui no podcast da galera. E hoje eu estou aqui com meu querido amigo Pastor Eric. Salve, galera! Monstro! Tudo bem com vocês? Estamos junto. É uma honra participar aqui com o Pastor Rafa e com a nossa convidada especial também. A nossa querida, excelentíssima, salve, Bispa Camila Campos. É nóis. Mãe do Isaac, coloca lá aqueles monte de títulos assim da pessoa, né? Exato. Escritora. Mãe do Isaac é o que eu mais tenho feito ultimamente, é Mãe do Isaac. Os títulos. Falei que é tudo junto e misturado e hoje invadindo aqui um cenário, né? A gente já chegou... Bispa Sônia. Já puxando a cadeira. E vamos que a casa é nossa, né, velho? Deram até cadeira especial pra mim, eu não sei porquê. Tá não quero. É muita honra. Você assim, vê quanto peso, crédito né? temos? Né? E hoje a gente vai falar sobre ser diferente no mundo de iguais. Né? A gente estava conversando em off no começo, justamente assim, o mundo ele tem uma tendência de colocar a gente em caixinhas. Hoje você ouve muito falar da palavra ideologia, que justamente é uma forma de pensar que as pessoas vão puxando para si mesmo e vão, na minha opinião, vão travando as pessoas com relação aos seus afetos e com relação à forma de pensar. E eu acho isso muito nocivo. Né? E aí eu ia perguntar isso para o pastor Eric. Como a gente sai um pouco dessa arapuca de jaula que é colocado sobre nós, assim? Sim. Na verdade, todo mundo eu acho que tenta colocar a gente numa jaula, né? A sociedade dentro dos grupos, né? Sim. Então, tem o grupo da faculdade, tem o grupo do trabalho e a gente tenta se encaixar nesses grupos, né? Mas é muito interessante quando a gente lê Gálatas, né? E o apóstolo Paulo fala sabiamente, né? Que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, né? E, cara, eu acho que a única forma da gente sair desse padrão, dessas caixas, de tudo aquilo que a sociedade muitas vezes impõe, é a gente olhando para Cristo e entendendo o modo que ele tinha de viver e o que ele desejou que nós vivêssemos também, né? Então, eu acho que Cristo, ele quebra todos os padrões, ele quebra todos os rótulos, todas as formas certinhas que todo mundo diz que a gente tem que viver, que a gente tem que seguir. Mas mesmo quebrando esses rótulos, ele não é alguém rebelde, mas Cristo nos ensina a ser alguém, cara, é difícil até de... É tão disruptivo que é difícil exatamente, de falar, né, não véio? tem como você falar, Cristo era isso ou aquilo, não. Ele criou uma outra forma de enxergar, de pensar, de viver, né? Então, acho que a única forma que a gente tem, né, de viver fora desse padrão é com Cristo, cara. A gente não depende de uma bebida, a gente não depende do sexo, a gente não depende daquilo que o mundo depende para ser feliz, para se sentir em liberdade, a gente só precisa de Cristo. Né? Da opinião dos outros. Exatamente. Da coisa da moda. A gente não precisa provar nada para ninguém. Exatamente. Né? Cristo já nos provou e já nos mostrou aquilo que a gente deveria ser. Eu sou muito fã do versículo de Romanos 12, né? Que Sim. muda a nossa forma de pensar para a gente viver a vontade de Deus, né? E eu acho que isso, rompe muito as amarras que nós temos, né? Sim. E muitas vezes nós mesmos nos colocamos em caixinhas. Verdade. Né? E assim, eu acho que muitas vezes a gente se coloca, travando, né? Então, o Bispa, como é que você enxerga? Você tem muito mais know-how do que a gente, muito mais experiência que a gente em tratando de jovens, adolescentes e tudo mais. O que você vê que trava muito o jovem, o adolescente hoje em dia? Eu acho que é a necessidade de aprovação, né? Quando a gente chega nessa fase da adolescência e da juventude, a gente quer ser aprovado, né? E é por isso que a gente acaba se submetendo a tantos padrões, a tantas colocações. E aí que é o ponto, né, velho? Porque a galera tá nos assistindo e a minha pergunta, de repente, até pra gente jogar e fazer uma parada mais de opinião aqui jogada na mesa, será que existe a possibilidade de não
nos enquadrarmos. Por que eu pergunto isso? Porque o próprio Cristo veio para estabelecer um novo padrão de comportamento. Tanto é que depois os discípulos eles estavam tão iguais a Cristo que eles começaram a ser chamados de cristãos. Né? Os cristãos eram aqueles que se estavam se parecendo com Jesus. Entraram pro mesmo formato que ele. Então, eu acredito que é possível a gente andar na contramão do mundo. E nessa de andar na contramão, sermos diferentes. E nessa de andarmos na contramão, não dependemos da necessidade de sermos aprovados. Né? Porque, para não ser redundante, mas como vocês mesmos falaram, Cristo já nos aprovou. Mas, sem dúvida nenhuma, a carência do jovem é de ser aceito. Sem dúvida. Mas aí fica aquela pergunta, será que, tipo assim, eu tenho que jogar fora o meu estilo? Tipo, não... O Rafael tem esse estilo meio shag, ou os caras não tem estilo mais chavoso e tal. Não, eu vou jogar fora o meu estilo. Ou é uma outra coisa que a gente está falando? É uma outra linha de raciocínio que nós estamos falando aqui. Quando você depende da necessidade de aprovação, Sim. vai o estilo, primeiro, exterior, porque você fala, putz, a galera se veste assim, então vou começar a me vestir assim, vou começar a ter esse formato. Então, alguns se vestem, outros deixam de se vestir. Vai diminuindo a roupa até para entrar e fazer parte do clube daqueles que mostram mais o corpo, por exemplo. Então, sim, tem o ponto exterior. Mas a parada de estar com Jesus é que a mudança ela começa no interior. Sim. Ela começa no coração. Né? Porque é aí que a gente vê como a galera se perde, porque você vai colocando máscaras, você vai criando estereótipos para se parecer com o outro naquilo que também é aparente. Né? Mas Jesus, ele não vai te cobrar que você mude a sua aparência. De maneira nenhuma. Eu acho que ele nem tá ligando de muito maneira pra isso, nenhuma, nem porque o rolê começa no interior. O Sim. rolê começa dentro do meu coração, porque né? quando... Dentro das minhas emoções. Porque essa é a parada que pega. Porque a galera ele vai puxa colocando... muito pra a imagem, né? Não, nós temos que ser a imagem de Deus e parece que, tipo, a imagem de Deus é um carinha com a bata branca, Santo. né? E, tipo, a bata branca, uma areola na cabeça e tal. E não é isso que a palavra fala, né? Mas eu acho que existem dois pontos. Primeiro é que quando você começa a se vestir, e quando eu falo vestir, não estou falando de roupa, mas se parecer para se enquadrar, para ser igual, chega uma hora que a galera despiroca porque fala, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Quem sou eu, né? A gente conversa com... Eu vim de um lar cristão. Mas quando você começa a trocar ideia com uma galera que veio do mundo, a galera fala, mano, eu olhei pra mim e eu estava vazio. Quer dizer, eu me enquadrava, eu fazia tudo que estereotipamente precisa ser feito, porém, quando eu olhei pra dentro, tinha um vazio. Quando a gente aceita esse ser como Cristo, a gente começa a mudança contrária. Então, eu começo de dentro, eu preencho o vazio, e aí isso começa a refletir nas minhas atitudes, no meu comportamento e até, de repente, no meu jeito de me vestir, no meu estilo e tal. Porque daí você acaba se achando, Agora, né? acho que o ponto que você fala assim, mas daí a galera fica achando, então, que tem que se vestir com uma bata branca e ser santinho, aí eu acho que a gente entra num ponto que é preconceito. De você falar que você é cristão, você fala assim, mas você não tá, você tá de calça rasgada. Tipo, mas o que tem a ver? Exato. Né? Ou mais Então, uma máscara, né? Eu acho que tem muito também o pessoal olhar e ver que aquele algo é o sinônimo de sucesso. Então, tipo assim, a forma que alguém se veste, cara, isso é o que eu tenho que buscar da minha vida. Eu tenho que me vestir igual essa pessoa, a questão da comparação, né, Bispo? O cara que tá fazendo sucesso lá no Instagram, cara, ele se porta desse jeito, ele frequenta esses lugares, ele faz dessa forma. E às vezes a gente vai se moldando aquilo que é o sinônimo de sucesso para ser aprovado, para ser conhecido, e a gente vai se perdendo nesse caminho, né? E Cristo, ele nos mostra totalmente ao contrário, que a gente não precisa se comparar com ninguém porque nós somos únicos, né, diante de Deus. O nosso propósito ele é exclusivo, a nossa vida ela foi formada para um propósito único. Então, quando a gente é tratado de dentro para fora, a gente entende quem nós somos, a nossa identidade, vai se formando diante de Deus, a gente vai parando de se comparar. Cara, eu não preciso me parecer com alguém para eu ser alguém bom. Eu não preciso fazer conforme essa pessoa aqui, né, que é o sinônimo de todo mundo fazer igual. Todo mundo quer ser o Neymar, quer se vestir igual o Neymar, quer andar com os parça e tal. Mas, cara, quem disse que às vezes o cara tem uma vida totalmente triste, não consegue ir pra lugar nenhum, fazer nada e tal. Mas deixa eu puxar essa resenha aqui, porque nós estamos muito
na teoria, né, velho? Sim. Me fala aí como que foi, né? Começar com você, depois eu já jogo a pergunta pra você. Como é que Boa. foi na tua adolescência isso? Sim. Quando o Eric chegou e falou, beleza, cara, tô aqui, já não tem meu pai e minha mãe, eu tenho que me enquadrar nesse rolê. Como foi pra você, assim, no dia a dia mesmo? Manda real aí. Eu acho que foi assim. Você se enquadrou? Você entrou num padrão? Eu me enquadrava nesse padrão jogadorzinho de quebrada. Eu queria ser jogador de futebol, pô. Então, Eu tava meio mancando assim. assim e tal, com moicano, daquele padrãozão, né? Mizuno no pé. Mas depois que eu fui entendendo, assim, teve vários fatores na minha vida, mas quando eu fui entendendo, realmente foi sendo aceito, entendendo a minha aceitação, a aceitação de Cristo pela minha vida, e aí independente se meu pai estava em casa ou não, se eu me vestia de um jeito ou de não, eu comecei a entender que eu não precisava mais copiar alguém, mas eu poderia ser alguém, não que as pessoas copiassem, mas que as pessoas poderiam enxergar a minha história de vida, naquilo que eu passei, uma referência mesmo. Sim, sim. Então, foi um tempo de amadurecimento, eu não sei se foi de um dia para a noite, eu acho que não, mas foi eu entendendo realmente quem eu era em Cristo e aquilo que ele desejava de mim, e eu fui me portando de uma outra Mas maneira. você teve uma fase de você olhar pra galera e falar, com mano, certeza. eu vou nesse rolê aí dos caras aqui. Com certeza, senão... total. Já tentei ser o cara da eletrônica, já tentei ser o cara de tudo que é lugar, mano, do forró. Mas depois que eu entendi aquilo que Cristo realmente tinha pra minha vida, as coisas começaram a ficar mais claras e eu comecei a seguir um caminho que é o de Jesus pra mim. Eu não sei se acha que todo mundo tem essa fase, ô, pastor Rafa. Você teve também essa fase? Essa fase de eu preciso ser aceito? Nem que for para quebrar um padrão, eu preciso sei lá, que notem a minha presença, ou sendo igual ou sendo diferente. Assim, comigo foi um pouquinho diferente, né? Eu não sei, sempre foi um pouquinho diferente. Eu me converti com 10 anos na católica mesmo. Fui com orar em línguas e tudo mais, estranhíssimo. E tipo, eu tenho contato com Deus desde então. Tá bom. Eu conversei com Deus com 16 anos de idade, num retiro. Falar nisso, ó, retiro, acampamento, não deixa passar, mano. E assim, eu nunca me comparei muito com as pessoas. Tá. Tipo, tem uma galerinha, tipo assim, eu ia na minha vibe e geralmente as pessoas me seguiam, assim. E meio que assim até hoje. Só que, tipo, eu tentava só não ficar tão estranho, entendeu? Aí tipo, a minha mãe me balizava muito nisso. Rafael, você é muito estranho. Cara, você vai trabalhar por uma calça, entendeu? Mãe, não deu certo. Mas Pastor Rafa sempre de bermuda e China. Pra você que não conhece, o pastor Rafa tá sempre de bermuda. Hoje não. Hoje você pôs tênis. Eu vou não dá. Tá Ele tá sempre de chinelo de dedo, enfim. Então, então assim, só pra não causar, tipo, estranheza nas outras pessoas. Mas eu nunca liguei muito. Tá. O que também deu bastante dor de cabeça pra mim, né? Que eu também não me achava no meio das pessoas. Tá. Tipo, as pessoas conversavam comigo, eu era amigo de todo mundo e tal, não sei o que lá. Só que, tipo, quando eu ia aprofundar um pouco mais o relacionamento, as pessoas não confiavam tanto e tal, e não sei o quê. Então eu sempre meio que, tipo, andei meio que sozinho, assim, né? Era eu e Deus e estamos safe aí. Então eu nunca tive muito esse problema, eu sempre fui nessa vibe. Sim. E levei muita cacetada por outro ponto. Porque daí esse negócio, ele começa a alimentar o meu orgulho. Tá. Né? Porque daí eu falo, não, eu sou diferente, eu sou diferente e tal, não sei o quê. Não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. E, cara, só levar a sarrafada na cara, mano. Nossa. Principalmente quando você vira... Daí, quando Deus foi tratar isso mais mesmo, quando eu virei líder. Quando Deus coloca você como liderança, a primeira coisa que ele vai pegar é no teu orgulho, velho. Porque assim, você precisa baixar a cabeça, cara. Você quer ser líder? Você vai baixar a cabeça. É isso mesmo. Mas eu acho que esse abaixar a cabeça já entra nesse formato de Cristo, né? Porque Cristo, ele Sim. fala, você que quer ser o maior, você seja o primeiro a servir. E aquele... Lucas 22. Né? Aqueles texto do coração. Aqueles dentre vós, né, que quiserem ser os maiores, que sejam... Que sirvam a todos. Que sirvam a todos, né? E ele fala, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde.
Meus amigos, mansidão e humildade. Eu acho que... Por isso que eu falo que é uma parada de dentro para fora. E aí, isso vem muito de encontro com o que você falou. Eu sou até diferente no que diz respeito ao rolê do mundo. Mas quando vem para dentro de mim, eu também tenho que me enquadrar na vontade de Deus, né? Naquilo que é o plano dele. E eu estava falando, eu acho que o que mais pega nessa geração, a gente vê quando a pessoa entende quem é Deus, com 2 sinais, né? A mente forte e o coração quebrantado. Hoje a gente vê o contrário. A gente vê uma galera de mente fraca e coração duro. Uma galera que você fala, a pessoa fica na dureza. E por isso que acaba ficando tão igual. Mesmo que as vestes e as roupas sejam diferentes, mas o comportamento de ser levado na mente e o coração enrijecido acaba tornando todo mundo igual. A Bíblia fala de povo de dura cerviz e ombros de bronze. Sim, porque o cara tá com ombro de bronze, quer dizer... Eu não sei se... É que daí já é muito velho, né? Lembra do primeiro filme do Batman? Do primeiro lá do... Só da sua época. Só lembro do Robert Pattinson agora. Desculpa. Mas o cara usava o capacete dele não mexia, não tinha movimentação do pessoal. Então ele tinha que virar assim, entendeu? E tem muita gente que não consegue olhar pro lado, não consegue ver que, tipo, a vontade de Deus tá com ele. E ele precisa prestar atenção, levantar a cabeça e baixar pra vontade de Deus, né? E aí eu vou puxar aqui uma coisa. Vai. Nosso desenvolvimento. Porque, tipo, a gente falou sobre não sermos iguais e a gente entrar no formato e como Deus constrói diferença entre a gente. Mas também, assim, não é do dia pra noite. Sim. É um processo, entendeu? Eu falei aqui que Deus teve que quebrar minha cara uma pancada de vezes, porque eu me achava orgulhoso. Eu até tinha um relacionamento, sempre tive um relacionamento muito forte com Deus, mas Deus foi tratar meu orgulho lá na frente, né? E, cara, ele tratou na marretada, entendeu? Primeiro você precisa identificar que você é orgulhoso, né? Orgulho é talvez o pior pecado de todos, porque é difícil sem... E tirar as máscaras. Não sou orgulhoso. E tirar as máscaras, porque às vezes você não tá igual a todo mundo, fisicamente, mas às vezes você tá identicamente igual a todo mundo, porque você tá mascarado como todo mundo está, escondendo coisas, né? Esse que é o BO, né, velho? Quando você não enxerga. Exato. Eu gosto muito do versículo que Jesus fala que nós temos que ser fiel no pouco para a gente poder ser fiel no muito. Sim. E Deus, ele trabalha nas pequenas coisas. Então, a cada dia, Deus vai mudar um pouquinho você. E Deus vai fazer que você crescer um pouquinho, você ficar mais perto da vontade dele, né? Porque a gente meio que acha que a vontade dele é como, tipo, é uma lei autoritativa, normativa, que baixa E tem um pacotão, pá! Não. Deus, ele dá uma liberdade, tanto é que a palavra chama de coparticipantes da obra de Cristo, né? Sim. Paulo fala de coparticipante. Então Deus, ele vai usar a sua vontade junto com a dele para construir uma coisa linda, entendeu? E cada dia ele vai alinhar mais a sua vontade com a vontade dele. E esse é o processo, né? Sim. Não só o processo de santificação, mas o processo de você vir para a vontade de Deus. E eu creio que, tipo, muito do que nos torna diferentes, nós três, somos 3 pessoas totalmente diferentes um dos outros, nós estamos debaixo no mesmo ministério. Sim. Nós trabalhamos juntos e respeitamos um ao outro e, cara, isso é lindo porque, tipo, eu sei da minha caminhada, eu sei da caminhada de vocês e a gente vê Deus agindo, a gente consegue glorificar o nome de Deus em tudo. E isso faz com que todas essas histórias se conectem. Exato. Numa coisa linda que só podemos dar glória a Deus. Sim. Eu acho que a gente estava falando, por exemplo, né, de grupos. O mais interessante do evangelho é que ele não exclui nenhum tipo de grupo, né? Então, por exemplo, cara, beleza, você é o cara que curte o rock and roll lá, ou você é o cara que curte o funk ou o trap, o que for, ou sei lá, né, a tua maneira que você gosta de se vestir só de preto ou só de branco. Eu acho que tanto faz, assim, né, no evangelho, assim. O Senhor Jesus, ele alcançou a todos, né? E por isso que a gente fala do interior, né? Porque o exterior, cara, pouco importa. Se o Espírito Santo quiser que você mude, você vai mudar, ele vai te convencer sobre isso, mas
independente do grupo que você se encaixa, ou a forma que você está hoje, ou não sei, o Espírito Santo de Deus, ele tem algo para realizar na tua vida e através da sua vida. E é o que você falou, né? Da vontade de Deus, ela se encaixar com aquilo que a gente gera de bom nas nossas vidas, se encaixar com a vontade boa, perfeita e agradável dele e se tornar algo incrível, né? Então, independente do que a pessoa curta, goste, o estilo musical, ou o que ela pense, sei lá, Cristo sempre tem uma entrada para ela, sempre bate na porta de cada uma delas. Então, isso que é o interessante do Evangelho, né? É o todo. A gente vê Cristo falando com prostituta, com o bêbado, mas também com o rico, com... Então isso é muito louco, velho. O Evangelho, ele agrega todo mundo, independente do que você curte, da sua... Já diria o filósofo Paulinho Macuco, né? Não importa ser rico, pobre, branco ou negro, viciado, ladrão, prostituta, travesti, Jesus te ama. Essa música é fenomenal. Fenomenal essa música. Então, cara, não tem como se apaixonar por alguém dessa forma, que realmente aceita todo mundo, né? Óbvio que ele nos afasta daquilo que daquilo que a gente tem de ruim, dos nossos pecados, daquilo que a gente tem de erros, mas nos traz para perto, mesmo independente daquilo que a gente faça de escolhas humanas em relação a gosto. E por isso que Cristo chamou tanta atenção, né? Porque ele, de fato, ele não tinha o padrão. Nenhum. Então as pessoas, vamos ver qual que é a dele. É, né? Saduceu? Vamos ver que linha que ele segue. Vamos ver qual que é a teologia dele. Ele não se encaixava. Vamos ver qual que se ele é judeu. Aí, de repente, ele... Não, mas isso aqui é judeu. Isso aqui é da lei de Moisés. Não, mas isso aqui é pecado. Né? Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Então, o grande lance de Jesus ter chamado tanta atenção é a diversidade. Falar com todo mundo. De falar com todo mundo. Que eu acho que esse é o nosso desafio até como líderes, né? Sim. É você conseguir enxergar como Cristo. Enxergar que você não precisa ter esse padrãozinho com você. Até o padrão da igreja, né? Tipo assim, essa pessoa, depois que ela se converteu, ela tem que seguir esse passo aqui, ela tem que fazer dessa forma. A gente, às vezes, coloca um padrão. Cara, se não tiver dentro desse padrão... Igual lá em Cotia tem uns doidinhos, né? Tem uns caras que é muito maluco, velho. Os caras falam gritando, não sei o que lá. Tem vezes que eu falo, mano, não faz dessa forma e tal. Daí depois eu... Cara... Cristo chamou ele dessa forma, velho. Ele é totalmente diferente da minha forma. A gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Exato. A gente que tá na igreja, há 1000 anos e tal, a gente prega bonito, a gente fala bonito, mas a hora que a gente começa a conviver, a gente vê que a gente tá dentro de um lugar. Exato. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala assim, opa, o que você tá querendo fazer? O que você tá querendo falar? E esse é um ponto. Eu acho que o comum de tudo isso começa com o principal, que é, cara, todos nós temos que buscar Deus. Sim. É o básico. Assim, quando Jesus fala, você vai montar a sua vida em cima da rocha, você tem que buscar Deus. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque o resto real não é importante. Sim. O resto não é importante. E aí a gente consegue principalmente ver o outro. Começa a prestar atenção. Eu li um livro chamado Ego Transformado, do Tim Keller, que é fenomenal. E ele fala, não é você pensar mais de você ou pensar menos de você. É não pensar em você. É não pensar. Tipo, eu tenho que entender que, tipo, o Eric, o pastor Eric, ele tem as dificuldades dele, ele é cristão, ele passa as mazelas, e, cara, eu não posso exigir dele o que Deus exige de mim ou o que eu exijo de mim. Sim. Entendeu? Isso que nos torna, tipo, únicos. Eu tenho a minha vida. Deus não trata a gente em grupo, né? Em multidão. É um individual. Né? Não é promoção. Naturalmente, eu gosto de estudar religião e ciência. Naturalmente, ele já criou o DNA. DNA, cara, é velho. Exato, digital. É um só, velho. É o seu. Exato. Isso é lindo, né, velho? Pô. É um só. Aí vem o mundo, ele quer colocar você numa caixona lá de qualquer coisa e falar, não, porque você tem que agir assim. Não, velho. Deus te criou cara. Exato. Ele tem uma história linda pra você. Sim. O nome numa pedrinha branca, cara. Que só ele e você conhece. Cara, entendeu? Verdade. Eu acho... Tem coisas tão lindas na palavra, né? Sem dúvida. Tem coisas tão lindas na palavra. Mas eu acho que mais do que a imposição do mundo é quando a galera não tem essa veia, né? De poder decidir, né? Então, de repente, você está nos assistindo aí... E eu queria que você começasse a pensar um pouco sobre isso, né? O quanto que você, de fato, é livre. E o fato de eu te fazer essa pergunta, você não me responde, não, eu já tenho Jesus, eu já sou de igreja. Não é assim que se responde.
É de fato pensando o quanto que você consegue ter essa liberdade independente dos outros, o quanto você consegue agir independente dos outros. Mas quando eu falo independente, não estou anulando as pessoas, porque como estamos colocando aqui, é importante você conviver. De repente, aqui nessa roda, você está se parecendo mais com o Rafa. Putz, eu tenho o estilo mais do pastor Rafa. De repente, você está mais... Não, putz, eu tenho muito estilo do pastor Eric. E de repente, você não, está mais parecido com o que a bispa está falando. É isso que é legal, né? Essas diferenças Exato. nos fazem ser iguais, mesmo sendo únicos Porque diante de cada Deus. um Não é? é um órgão diferente no corpo de Cristo. Essa que é a beleza, né? Por isso cada um, cara, se todo mundo fosse ouvido, velho, Sim. o que seria do dedo? E não tem essa de um me importa mais, um tem uma função mais essencial que o outro, não, velho. Se não tiver um ou outro... Né, Vai ficar capenga. Até porque se um parar, o outro vai ter que trabalhar dobrado e vai parar no meio do caminho, vai dar pau. E aí, cara? Então... Que é o que acontece no corpo humano. Quando Exato. você fica doente, todo o seu sistema ele trabalha estressado para curar aquela mazela, Sim. até você ficar top de novo e Exato. poder correr. Então, como não tem ninguém mais importante do que o outro, cara. No corpo de Cristo, todos nós temos a mesma importância, né? Todos nós temos o mesmo amor de Deus, as mesmas oportunidades, tudo. Alguns vão seguir uns caminhos, outros, mas todos dentro do reino dos céus, né? Isso é incrível, construindo algo para Deus. E essa que é a beleza do evangelho. É muito louco. É a gente ser um corpo Exato. e sermos tão diferentes. Exato. Pegou? Pegou a ideia? Como diz o pastor Tota? Pegou a visão? E a gente fecha esse episódio. Eu queria agradecer de novo. Mas já? Excelentíssima. 20 minutinhos, meia horinha. É sério? Pô, eu acho que a gente foi muito até. Voando, né? É mesmo? Sim. Bom demais. A gente Poxa, fecha esse tá tão episódio. legal, mas vamos continuar aí. Hoje é comigo. Vamos lá. Brincadeira, fica à vontade. Não, nem é isso. Senão a gente vai vir um martelo divino bater na gente daqui a pouco. Mano, vambora, pô. A gente vai... Cortei sua linha de raciocínio, né, total, velho? Essa é a hora que a gente fala, Mauri. Ó, agora Não, isso aí tem que deixar, isso aí é a vida como ela é. Aqui não tem padrão, não. Aqui é assim, ó. Fecha aí. Pode deixar tudo essa... Toda essa parte aqui. Toda essa palhaçada. Pode ver. Pra vocês verem como é feito por debaixo dos panos. Mas é que eu tô gostando da resenha. Eu quero que você digite aí, se você tá assistindo aí, se você falou, pô, verdade, cortou do nada. Digita aí, se você quer mais tempo. Boa. O que a galera pede muito é pra fazer live. Mas o que a galera tem me pedido é, os temas são legais, mas tá muito curto. De verdade. Sério? Opa! Então, bom, é que nem a gente tá falando, é o padrão que a gente adotou. Então hoje nós vamos quebrar padrão. Não pode pensar nisso. Deixa eu fazer o convite para você que está nos assistindo aí. Procure uma igreja Renascer em Cristo, onde você vai encontrar uma galera diferente, mas igual. Veja, diferente dos padrões, mas igual a Jesus Cristo. Não somos perfeitos, de jeito nenhum. Longe de sermos, mas encontramos um que é perfeito e caminhamos para nos parecer com ele. Se isso faz sentido para você, procure a Igreja Renascer em Cristo. Tem o nosso Instagram, @O2Renascer, @RenascerTeamOficial, porque trabalhamos com jovens, mas também com adolescentes. Tem um espaço para você junto com a gente. Fechou? Fechou. Gente, ficamos agora realmente fechando. Queria agradecer a todos e tamo aí. Próximo.